A Defensoria Pública do Maranhão atingiu a maioridade no mês de abril. Agora já tem um bom quadro para apresentar. Quando eles começaram lá com 25 defensores, lá no início desses 18 anos, hoje esse quadro se transformou em 192 defensores que cobrem, ou pelo menos prestam serviço para todo o estado, mas estão mais representados em 39 municípios, incluindo a capital. E é sobre todo o trabalho desenvolvido ao longo desses 18 anos que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem vai nos contar tudo isso é o nosso defensor-geral do Maranhão, Alberto Bastos. Bom dia, doutor Alberto. Bom dia, Elda. Bom dia a todos. Seja bem-vindo mais uma vez, né? Obrigado. Agora, para conversar um assunto muito legal, né? Atingiu a maioridade, já está de maior. E agora? O desafio ainda é maior, né? O desafio é maior, né? A Defensoria Pública, ela sempre teve uma história de luta para a sua afirmação. E em 2004, teve uma emenda constitucional que outorgou à Defensoria Pública sua autonomia orçamentária, financeira e administrativa. 2004? Em 2004. Porém, ela só foi efetivada aqui no estado do Maranhão nos idos de 2009, por meio de ações judiciais, no Tribunal de Justiça. Tivemos um apoio amplo, integral e fundamental da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. E logo em seguida também ganhamos uma outra batalha no Supremo Tribunal Federal, de forma que já em 2010 ficou consolidada a nossa autonomia orçamentária com uma rubrica determinada em favor da instituição. Então demorou uns 5 anos, 6 anos para, desde lá do decreto até que fosse efetivado, é isso, né? Desde a aprovação do texto constitucional até a viabilização, vamos dizer assim. Exato. Esse período, a partir daí, as coisas melhoraram, ficou mais fácil trabalhar? O que aconteceu, então, a partir dessa autossuficiência orçamentária? A partir da autossuficiência orçamentária, da autonomia orçamentária, a Defensoria Pública, ela foi um divisor de águas, porque dali em diante ela passou a crescer mais. Para se ter uma ideia, de 2010 até 2014, nós saltamos de 6 núcleos do interior para 31 núcleos. Então, a gente evoluiu bastante nesses 4 anos, que foi logo quando foi reconhecida a autonomia orçamentária. Só que os desafios ainda são maiores, a gente precisa cada vez mais se interiorizar. Existe também uma previsão na Constituição Federal, que foi colocada em 2014, que aonde estiver uma comarca, tem uma sede da Defensoria Pública do Estado. Atualmente, nós temos 132 comarcas e a presença da Defensoria é apenas em 39. Portanto, a nossa cobertura... É uma defasagem aí bem grande. É em torno de 30% apenas. Nós precisamos avançar. A Defensoria Pública é um instrumento de acesso a direitos da população carente. Então, ela é fundamental para que haja cidadania. Então, é importante que, apesar desse avanço significativo, a gente precisa muito avançar. Como é que vai se avançar agora? 18 anos já deu esse impulso todo, vamos dizer assim, né? Saiu lá de 25 defensores para 192, já está com... A gente acha que 39 já está cobrindo bastante, mas você está falando 30% só. E agora, como é que vai fazer para que todas essas outras comarcas, onde pode ter uma defensoria, que ainda não tem, o que pode ser feito nesse caso? A Defensoria Pública está buscando alternativas. Eu acho que o principal é um maior incremento orçamentário. A partir do momento que tiver um maior incremento orçamentário que nos possibilite a chamar mais defensores, a construir novos núcleos, isso facilita. Nós estamos usando algumas alternativas paliativas. A gente tem buscado o Parlamento Federal em busca de emendas. No último ano, nós conseguimos em torno de R$2 milhões em emendas parlamentares para investir em novos núcleos da Defensoria Pública. Nós estamos com um projeto, Elda, de núcleos ecológicos. Ele é muito mais barato na instalação e na manutenção. Eu acho que a gente falou sobre isso aqui, né? O senhor falou mesmo esse núcleos ecológicos. Só para a gente relembrar como é que é esse núcleo ecológico, doutor Alberto. São núcleos formados por containers. Isso, containers. E placas solares. O custo de instalação dele, comparado com a construção de alvenaria, é em torno de 70% mais barato. Então, além disso, nós não teremos custo com aluguel e nem com energia solar, porque
Nem com a energia, já que ela é solar. Já que tem a placa solar, não gastaremos com energia e muito menos com aluguel. E a durabilidade desses contêineres é superior a 70 anos. Então, a manutenção que se dá em imóveis locados, nós não teremos também. Mas que legal, uma saída e tanto. Já está sendo viabilizado essa possibilidade? Já. O nosso setor de engenharia da Defensoria Pública fez um estudo muito aprofundado acerca do tema. Só para se ter uma ideia, porque a primeira coisa que vem à mente, mas container no estado do Maranhão é muito calor. Pois é, eu ia dizer isso, mas fiquei calada. Alguém já perguntou, né? Já, a maioria das pessoas perguntam, e aí a gente sempre responde da maneira técnica que o nosso setor de engenharia fez o estudo. Que depois das obras que você coloca no container, que você instala no próprio container, que é o isolamento termoacústico, ele fica 3 graus mais fresco do que uma construção normal de alvenaria. Ah, é? Quer dizer, ao invés de você sentir mais calor, quem está lá dentro vai ficar um pouquinho mais fresco do que quem está nas instalações formais? Perfeito. É porque eles colocam algumas instalações termoacústicas, como lã de vidro, drywall, tanto do lado externo como interno. Isso faz com que... impede essa transferência de calor. Perfeito. É isso? É isso. Sim, aí, a partir daí, se é tão mais barato, se custa quase só 30% de uma construção normal, quanto é que a gente vai poder contar com essas modernidades? O primeiro vai ser na região do Itaquibacanga. Foi uma articulação da sociedade civil organizada, que culminou numa emenda parlamentar do deputado Neto Evangelista, direcionada à Defensoria Pública. Nós já iniciamos o procedimento licitatório, já finalizamos a licitação dos contêineres e das placas solares, e agora está se levantando o custo de quanto vai custar, fazendo um levantamento de custo do valor do teto e do piso, porque o núcleo vai ter em torno de 200 metros quadrados. Então vai ter uma pequena intervenção de construção civil. É tipo quando a gente vai construir uma casa de madeira, por exemplo, a gente tem que preparar o terreno para receber isso, porque já vem meio que pré-fabricado, não é isso? Perfeito. O container já vem todo com a instalação elétrica, com o drywall. Quando entra, Elda, não percebe que você está dentro de um container. Parece que está dentro de uma construção normal. E o tempo de execução também é bem menor do que de um prédio formal, vamos dizer assim, né? Perfeito. Para você ter ideia, da assinatura do contrato até a efetiva entrega são 45 dias. Muito, muito legal. Pois então nós vamos fazer uma pausa aqui rapidinho, vamos só tomar um cafezinho e vamos voltar já já, só um minuto. Já de volta aqui para continuar falando sobre esses 18 anos da Defensoria Pública do Maranhão, e a gente estava falando agora nessa possibilidade não, é mais uma possibilidade, né? Esses novos projetos de containers, isso vai aumentar bastante vamos dizer, a atuação da Defensoria, né? Quantas pessoas mais ou menos podem ser atendidas num container desse? É a mesma proporção de uma instalação normal? Sim, Elda, é um núcleo de mais aproximadamente 208 metros quadrados. Ele tem uma recepção que comporta 36 lugares, tem 3 salas para defensor, sala de conciliação, sala de reunião, sala para assessoria, brinquedoteca. É um núcleo padrão da Defensoria Pública. A ideia é promover um atendimento que esteja à altura da necessidade da população, com conforto e dignidade, e principalmente com eficiência na hora de prestar esse atendimento. Quer dizer, quem for buscar o atendimento na Defensoria Pública que funciona num container vai ter o mesmo tratamento e o mesmo atendimento que teria em qualquer outra unidade. Perfeito. Não vai nem perceber que está numa coisa diferente. Não perceberá. Isso é bom. Agora vamos falar um pouquinho desse atendimento. Ao longo dos 18 anos, com esse crescimento da Defensoria, eu imagino que o atendimento também teve um incremento, vamos dizer assim. Passou-se a prestar um serviço melhor e mais qualificado à população? Com certeza, Elda. Só para se ter uma ideia, a Defensoria Pública, ela atendeu no último ano em torno de 500 mil pessoas. Então, é um número muito alto. Em um ano, 500 mil pessoas. Só para a gente esmiuçar um pouquinho, aqui na sede do Reviver da Defensoria Pública, onde a gente tem alguns núcleos de atuação, passam 400 pessoas por dia.
de 350 a 400 pessoas por dia. Mesmo? É um número muito alto. No fórum, por exemplo, que tem uma unidade de atendimento, todas as pessoas que têm um processo judicial têm um acompanhamento no fórum. E tem um núcleo especializado nesse fórum. Só ali 150 pessoas passam por dia. Então há um número muito... A gente não tem ideia, quer dizer, a gente de fora aqui não tem ideia disso, né? É um número muito alto. É um número altíssimo. E a Defensoria Pública tem um desafio, é promover esse atendimento de forma eficiente, mesmo com esse alto quantitativo de demandas de pessoas procurando. Então, para otimizar isso, a gente tem investido muito na solução administrativa do conflito. Na conciliação. Que é isso exatamente? A conciliação. Na conciliação. Para se ter uma ideia, nos últimos de setembro, porque a gente começou a implantar essas medidas voltadas para a solução administrativa do conflito a partir de setembro do ano passado. De setembro a abril deste ano, nós conseguimos resolver administrativamente em torno de 700 casos. Isso apenas na área da família e registro público. Apenas nessas duas áreas. Claro que a Defensoria Pública tem um viés de atuação bem maior e que a gente também investe muito na conciliação. A conciliação parece ser a palavra do momento, né? É uma via de desafogar essa judicialização toda. Mas quem vai buscar o serviço da Defensoria, assim, já vai predisposto pode saber que é uma coisa mais simplificada, que pode resolver as coisas de uma forma mais rápida e mais simples? A partir do atendimento, ela é orientada acerca disso. Vou dar um exemplo com relação a uma ação simples na área de família, especialmente ação de alimentos. A mãe tem um filho e este pai não contribui para o sustento. Então, esse filho, sendo menor de idade, ela tem o direito de ser sustentado pelo pai. Então, a mãe normalmente procura a Defensoria Pública para ingressar com uma ação judicial. Caso a Defensoria Pública já interponha essa ação imediatamente, para sair uma decisão liminar obrigando o pai a pensionar, a dar todo mês um valor pecuniário àquela mãe, demora em torno de 4, 5 meses. O acúmulo de processos é muito grande. Sim, claro. Todavia, com esse novo fluxo que nós adotamos, quando o assistido chega até a Defensoria Pública, nós já encaminhamos para uma audiência de conciliação que é realizada no prazo de 20 dias úteis. Foi uma parceria. Essa de 5 meses para 20 dias, né? Foi uma parceria que nós fizemos com o Tribunal de Justiça, de forma que em 20 dias úteis pode ser que a causa seja resolvida. E tem sido na maioria das vezes. Isso é bom. Para se ter uma ideia, o índice de resolutividade nessas audiências tem sido superior a 85%. Quer dizer, as pessoas já chegam um pouquinho mais desarmadas. Depois de uma audiência dessa de conciliação, a coisa fica mais fácil de ser resolvida quando sentam os dois assim, cara a cara, para essa negociação amigável? Tem que ter um trabalho de persuasão da própria Defensoria desde a primeira vez do atendimento. Pois é isso que eu quero saber, porque para quando você vai para a Justiça, você vai quase disposto sempre a brigar, né? Você quase não conta com essa possibilidade de resolver a coisa de uma forma mais simples. Precisa esse convencimento primeiro? É indispensável. A partir do momento em que você coloca todas as circunstâncias à frente do assistido, informa para ele, olha, se você adotar esse caminho, as consequências são essas, essas e essas, como, por exemplo, a morosidade do processo. E se você adotar esse caminho, pode ser uma via mais rápida e vai ter o mesmo efeito de uma decisão, porque todos os acordos são homologados, então ele tem força judicial. Tem força judicial, tem força, sim, né? Eles já são homologados e passam também pela aquiescência do Ministério Público e depois para a homologação do Judiciário. Então, é o caminho mais rápido e também eficiente. Ou seja, por meio dessa metodologia, a gente consegue promover o acesso a direitos, principalmente nesse caso de família, de uma forma muito mais rápida e eficiente. A população acredita hoje no trabalho da Defensoria? Quer dizer, antes, quando você pensava, eu vou pegar, o Estado vai te dar um advogado, mais ou menos isso. O Estado vai te dar um advogado. Mas o Estado vai pagar, não vai trabalhar para mim, não. Ele não vai fazer as coisas do jeito que eu quero. Hoje, já se tem consciência da importância desse trabalho e de como ele é feito? Eu vou te dar um exemplo, Elda, de uma pesquisa realizada em 2017 pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Não foi nem
nada ligado à Defensoria Pública. Nessa pesquisa, a instituição que tem maior credibilidade junto às outras foi eleita a Defensoria Pública. Ai, que legal! Então, a gente fica muito lisonjeado realmente com esse resultado, uma vez que, apesar de todas as dificuldades, seja do quadro de pessoal, seja orçamentário, a Defensoria Pública tem se desincumbido do seu dever de promover o acesso a direitos da população carente. E quem procura a Defensoria, doutor? Tem um perfil assim já estipulado dessa pessoa? Em regra, as pessoas que não têm condições financeiras. Para ser mais objetivo, aquelas que têm uma renda familiar de até 3 salários mínimos. Esse é um pré-requisito? Esse é um pré-requisito, da hipossuficiência econômica. Só que existem alguns casos de vulnerabilidade, que a gente não coloca o requisito econômico em primeiro lugar. Vou dar um exemplo com relação ao atendimento a idosos, em que se estiver em alguma situação de vulnerabilidade, a Defensoria Pública tem um dever de atuar. Mas, em regra, o critério econômico, ele vamos dizer assim, é o principal. E o acesso é facilitado? Porque às vezes a gente diz, vai ser de graça, então isso é difícil de conseguir. É difícil? Elda, aqui, felizmente, aonde tem Defensoria Pública instalada, não é difícil. À medida em que a pessoa procura a Defensoria Pública, já se dá um encaminhamento, já se faz uma orientação dizendo, olha, você precisa me trazer tais documentos, ou você já vai ser encaminhada direto para uma conciliação. Então, desde o primeiro momento, já há um encaminhamento da demanda. E, por óbvio, às vezes, ele não vai ser atendido diretamente pelo defensor público. Para a gente otimizar esse atendimento, quando ele chega até o defensor público, já fica tudo instruído. Ou seja, todos aqueles documentos necessários para o deslinde da demanda já são entregues diretamente ao defensor. A parte burocrática, vamos dizer, ela fica facilitada nesse caso para quando chegar lá na frente do defensor, meio caminho já está andado. Exatamente. É mais ou menos isso. Agora sim, isso para quem mora na capital, para quem mora onde tem uma defensoria, e o resto da população fica como? Infelizmente, Alda, elas ficam desassistidas, porque a Defensoria Pública, ela atua apenas nessas 38 comarcas. E o defensor, ele já tem muitas atribuições naquela comarca. O defensor, ele não só faz a orientação jurídica ou ingressa com ações judiciais. Ele tem o dever também de promover palestras de educação em direito. Ele tem o dever de visitar as comunidades, de promover acesso a direitos coletivos da população. Então, são muitas atribuições, de forma que ele não consegue dar assistência a um município vizinho que tenha comarca. Mas, agora, deixa eu fazer esse papel de advogado contra aqui. Se uma pessoa, por exemplo, do município vizinho procurar uma defensoria que funciona no município X, ela não vai ser atendida? Infelizmente, é difícil de ser atendida. Pode ser que algum ou outro caso a gente consiga atender. Porque qual é a grande dificuldade? Se houver a necessidade de ingressar com uma ação judicial, essa ação vai ter que ser protocolada na comarca vizinha. Quem é que vai conseguir dar o acompanhamento? Não teria nenhum defensor para dar esse acompanhamento, porque ele já tem uma agenda extensa de audiência na comarca na qual ele atua. Comarca é complicado. O negócio é fazer a expansão mesmo e chegar a todos esses municípios que hoje ainda estão desassistidos dos trabalhos da Defensoria. Mas, doutor Alberto Bastos, olha, parabéns pelo trabalho que está sendo desenvolvido pela Defensoria. Chegar à maioridade assim, tendo que comemorar, é muito bom, porque às vezes a gente espera a maioridade para começar a fazer, né? Nesse caso, não. Já chega na maioridade com muita coisa feita e com certeza muita coisa ainda vai acontecer. Parabéns pelo trabalho mesmo. Obrigado, Elda. É sempre um prazer participar aqui do seu programa. Obrigada a você. Bom dia também. Bom dia para você. Você pode ver ou rever qualquer dessas entrevistas. Você sabe, fica à disposição no nosso site, que é o al.ma.leg.br/tv, mas nas nossas redes sociais também está lá, todo o conteúdo prontinho para você. É só acessar. E, só para lembrar, eu vou te esperar aqui todos os dias às 8h30 da manhã, combinado? Tchau!